bem-vindos à primeira roda de conversa do movimento Acredito, que é um movimento de renovação política nacional. E na nossa primeira roda de conversa, o tema será desigualdade e democracia. E os nossos convidados especiais de hoje para essa roda de conversa são o professor Arroio do Instituto ABC e a Laís Jade, da Marcha Mundial das Mulheres. Nós vamos começar hoje essa reflexão sobre desigualdade tentando problematizar essa questão, porque muitas vezes a questão da desigualdade é apresentada como um fenômeno, né? E quando é apresentada como fenômeno, divorcia um pouco da consciência e da ação humana, porque já que é um fenômeno, o cara relaciona fenômeno com chuva, com terremoto, como uma coisa que era inevitável, né? Então as desigualdades é um fenômeno da sociedade moderna, né? Então nós vamos começar a tentar refletir sobre a importância de você começar a se posicionar de outra forma, né? E enxergar a desigualdade a partir de uma nova matriz de abordagem, tá? O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que não, a desigualdade não é um fenômeno tipo um fenômeno natural, né? A desigualdade, ela não é uma falha do sistema. A desigualdade é um sistema, é um projeto, né? Então isso muda completamente a perspectiva da abordagem da desigualdade, né? Porque quando você naturaliza a desigualdade, né, e você passa até a aceitar ideias e acreditar, por exemplo, eu vou brincar um pouco com essa, o Anderson sabe que eu sou provocativo, né? Então vou brincar um pouco com isso, né? Mas muita gente acredita então que a pessoa é pobre porque escolheu ser pobre. Então é um problema natural, né? Por exemplo, eu estou tendo uma vivência agora nova, estou aprendendo um monte lá no sistema penitenciário, né? E nós acabamos de ver um debate no Brasil ano passado em que foi liderado por um valor: bandido bom é bandido morto. Foi isso que ganhou na disputa do ano passado, né? E não foi o que aconteceu no ano passado não foi uma disputa meramente eleitoral, foi uma disputa de valor cultural. E o valor cultural que venceu foi essa ideia de que bandido bom é bandido morto, porque ele é bandido porque ele quer. Ele podia ser advogado, podia ser engenheiro, podia ser médico, podia ser empresário, escolheu ser bandido, escolheu ser traficante. Porque quando eu digo que bandido bom é bandido morto, eu estou partindo desse pressuposto, que ele é bandido porque ele quer. Então não tem jeito, tem que matar ele. Entendeu? E todos os estudos que são feitos a partir de abordagem científica mostra diferente. Ninguém é pobre porque quer, ninguém se envolve com criminalidade porque quer. Se alguém opta por uma atividade ilegal e opta consciente, não é o pobre. Porque para o pobre, esse envolvimento implica na sua integridade física. Ele corre risco de vida. Outros não. Estou falando lá do colarinho branco. Então veja, para a grande maioria, e as pesquisas mostram, 90% de quem está inclusive preso não oferece perigo para a sociedade, se der educação e se der trabalho. Ele sai na hora. Ele se envolveu porque não tinha o que comer. Aí o cara chega e diz: não tem o que comer, então leva esse pacotinho para mim daqui para ali e tu vai ganhar R$100. O cara vai. Qualquer um aqui, se começar a passar fome, vai começar a se dispor e a ficar fragilizado diante de propostas assim. Qualquer um aqui. E ainda mais se você tiver filho. É muito importante a gente olhar para a desigualdade e entender o seguinte: eu não estou olhando para um fenômeno natural, eu não estou olhando para um fenômeno que eu não posso, que a sociedade não pode fazer nada, eu não estou olhando para um fenômeno que é uma falha do sistema. Não, eu estou olhando para um processo
intencionalmente construído por quem exerce poder. Tanto faz qualquer posição que você vai fazer o debate sobre desigualdade, de gênero, de raça, social, econômico, você tem que entender que o elemento central da desigualdade é desigualdade de poder. Então, qual é o sistema que já combate a desigualdade de poder? Quando um pesa mais que os outros. Aí ele pesa mais que os outros, pode até ser porque ele tem mais dinheiro, também, mais difícil. Mas pode ser porque ele é branco, pode ser porque ele é macho, pode ser por outros vieses. A ideia é a gente reforçar, como eu falei, valores da democracia. E abordar a democracia em si como um valor universal. Então, a desigualdade, que na verdade é o projeto de concentração de poder, então, esse nome desigualdade, ele mascara um pouco do que se trata. Esse fenômeno da desigualdade, na verdade, significa o projeto de concentração de poder, né? Então, portanto, se eu concentro poder, eu estou atentando contra a democracia como valor da organização da sociedade moderna. Feito pela Oxfam Brasil, tá? Então, a Oxfam é uma instituição inglesa, né? É uma instituição de cooperação internacional inglesa. Eu trabalhei 12 anos na Universidade Popular, Unipop, né? Que ainda existe, ali na Senador Lemos, né? Fui educador lá, fui fundador da Unipop e fui educador lá na área de desenvolvimento regional. Desde lá já abracei a economia. E a Oxfam era uma das patrocinadoras da Unipop, né? E ela agora montou um escritório no Brasil, já acho que há uns 5 anos, e passou a desenvolver projetos de pesquisa a partir do tema desigualdade. Porque o Brasil, entre tantos exemplos que oferece ao mundo, é um destaque na área exatamente da concentração de renda e poder, né, no mundo. É muito comum as pessoas apresentarem o Brasil como um país pobre. Não. O Brasil é um país muito rico, com muita riqueza e muita desigualdade, muita injustiça socioeconômica, gênero, etc. É um país injusto, ele não é um país pobre, né? Ele é um país injusto. Então, essa abordagem é importante para a gente começar a enxergar coisas que podem fazer a gente acreditar no que não deve, de que a coisa é natural, de que é assim, não tem jeito, né? Porque aí começa o poder. Então, por exemplo, o que é engraçado, e a Oxfam vai provocar isso, olha, seria necessário, no ritmo da diminuição da desigualdade de renda no Brasil, hoje, seria necessário 75 anos para alcançar o nível de igualdade de renda do Reino Unido. Nós não estamos comparando com Cuba, não está comparando com nenhuma outra nação, com o centro do capitalismo, Reino Unido. Então, portanto, o problema da concentração de renda e poder é um projeto e que não é necessariamente filiado a um desses formatos que ganharam dimensões ideológicas, tipo socialismo ou capitalismo. Não. Está aqui, ó. Quem dera que nós tivéssemos um capitalismo como o do Reino Unido. Para começar. Aí, se for fazer a relação com o Uruguai, seriam 35 anos, e aí por aí vai. Então, esse é um problema que ultrapassa esse debate limitado entre socialismo e capitalismo. Ultrapassa. Entendeu? Porque, até mesmo hoje, se você pergunta para alguém o que é o capitalismo, você encontra muito pouca gente capaz, né, de ultrapassar os rótulos e os jargões, né, e tecnicamente definir. Para minha surpresa, mesmo no movimento de esquerda,
Se você pergunta o que é o socialismo, também não sabem explicar e dizer o que é o socialismo. Mas batem no peito, não, porque eu sou contra o capitalismo, sou socialista. E faz um debate que esse fenômeno, para você ver como extrapola esse debate de matrizes de organização do Estado, né, que eu acho que está cada vez mais caduco, né? Olha esse dado aqui. Nos últimos 15 anos, o Brasil tirou 28 milhões de pessoas da pobreza. Ao mesmo tempo, os super ricos cresceram. E passaram a acompanhar, olha, os 10% mais ricos passou a abocanhar 61% do crescimento econômico. É um processo que não é de governo, não é de Estado, é de sociedade. É a cultura da sociedade. Entendeu? Então, tem quer ver um negócio aqui que eu vou provocar vocês, ó? Aqui a Oxfam é legal, que ela faz esses cards aqui, tá? Então você pode escolher aqui olha aqui, eu queria mostrar esse aqui para vocês. Esse dado aqui, o dado é da Forbes, mas essa informação está faltando a fonte correta, tá? Essa informação de que os 8 maiores bilionários do mundo concentram a mesma riqueza que a metade mais pobre da humanidade, ou seja, 3,6 bilhões de pessoas, de seres humanos, essa informação é do Thomas Piketty, que editou um best-seller, que foi quase 20 anos de pesquisa, um pesquisador francês, que lidera um grupo de pesquisadores do mundo todo na área da economia. O pessoal da economia já deve ter ouvido falar, né? O Thomas Piketty, se não escutou falar, anote, né? E ele editou e foi o livro que quebrou o meu preconceito contra best-seller, tá? É o Capital no século XXI. Então ele vai fazer um estudo exaustivo. O livro é cansativo de tanto dado que ele usa para mostrar em séries históricas de até 300 anos que, seja socialismo, seja capitalismo, seja na Europa, seja na África, a concentração de renda é estrutural. Né? Ela é estrutural. A série histórica mais longa de estudo de desigualdade, de estudo de concentração de renda, foi de Florença, na Itália. Pegando a renda das famílias de Florença. E em 300 anos, os mais pobres continuam mais pobres e os mais ricos continuam mais ricos. Então aquela ideia da mobilidade social, isso na Itália, que a educação faz as pessoas terem a renda que quiser, que cada um tem a renda, não é bem assim não. Você tem exceções no processo, né? E o sistema da concentração faz questão de pegar aquela exceção, aquele cara que era pobre ficou rico, e mostra ele como se fosse regra. Entendeu? E muita gente acredita nisso, que essa é a regra. Não, não é. Então o Thomas Piketty faz esse estudo e mostra. E chegou a esse dado. Então eu tenho 8 indivíduos, está aqui, ó, nome, endereço, telefone, tá certo? 8 indivíduos que têm a mesma riqueza da metade mais pobre do planeta. 3,7 bilhões de pessoas. Entendeu? Porque que eu botei aquele pinozinho, um pino sozinho, mais pesado que os outros 3. Então é disso que está se falando. E veja, essa concentração de renda não é apenas de renda, é de poder. Porque esse cara aqui elege senador, elege governador, elege presidente, elege o que ele quiser. Ele faz o exército, ele faz o que ele quiser, tá certo? Inclusive, como é que é o poder deles? Quem dá poder para eles? Nós. Votando? Não. Consumindo. Olha aqui. Vocês já ouviram falar nesse cara? Vai fazer live? Vai encher ele de dinheiro. É. Entendeu? Agora, dá para não fazer? Não, não dá. Ok? Então, quer dizer, se criou uma outra ideia de que
capitalismo e liberalismo são a mesma coisa. Minha próxima publicação vai tratar disso. Não, não são. Se você pegar a obra seminal, a obra básica do Adam Smith, A Riqueza das Nações, primeiro, o Adam Smith combateu o socialismo. Hoje a ideia que tem é essa, né? Muita gente acredita que o Adam Smith combateu o socialismo. Não, ele combateu o Estado absolutista, não existia socialismo. Nós estamos falando em 1700. O Adam Smith não viu o capitalismo funcionando. E ele é apresentado como o pai do capitalismo, né? Na verdade, ele vai reforçar o movimento liberal, dando fundamentos econômicos para o movimento liberal, em combate ao Estado absolutista, em combate ao totalitarismo. O Adam Smith trouxe para a economia o fundamento da democracia. Vocês sabem qual é o principal seguidor do Adam Smith? Karl Marx, que é apresentado, e muita gente acredita, entendeu? Que é oposto ao Adam Smith, não é não. Assim como o Adam Smith, o Marx também lutou contra a opressão. E o Adam Smith lutava contra a opressão. Por isso que ele defendeu os direitos civis naquela época. Porque o Estado escolhia até com quem você ia casar. O Estado não, o rei. Escolhia tudo. Tinha situações que a primeira noite da noiva, o cara casava, a noite de núpcias era com o príncipe. Vocês sabiam disso? Ok? Então veja, era contra isso que Adam Smith lutava e lutou, e elaborou, e fundamentou. É nessa esteira que vai surgindo o reforço da república, do resgate da democracia, a partir do renascimento, das ideias lá da Grécia Antiga, né? Então, sem conhecimento científico, a gente se perde e perde a noção do que realmente está em disputa. Então, se você pega a obra do Adam Smith, ele vai dizer lá claramente: só existe uma fonte para a riqueza. Qual é? Não prestaste atenção nesse dia, né? A única fonte da riqueza é o trabalho humano. O Adam Smith fala isso. Por isso que ele defende os direitos civis. Que o Estado não abocane a riqueza gerada pelos indivíduos. Que ele tenha direito de trabalhar, direito de produzir. Então, essa é a obra do Adam Smith. Ele não entrou para refletir sobre as desigualdades de condições e de concentração entre os trabalhadores, entre quem produzia. Ele não fez esse debate. Depois, e o Marx vem 20 anos depois da morte do Adam Smith, porque muita gente pensa que eles eram contemporâneos. O Marx nasceu 20 anos depois que o Adam Smith morreu. O Marx viu o capitalismo. O Adam Smith não viu o capitalismo. O Marx vai dizer, bom, ele, seguidor do Adam Smith, vai dizer, ora, se é verdade, e eu concordo, que a única fonte da riqueza é o trabalho humano, por que tem rico e por que tem pobre? Entenderam? Aí ele começou a questionar que o capitalismo, na verdade, não era liberal. Que o liberalismo capitalista era um liberalismo formal. Por quê? Porque ele limitou a igualdade ao direito de votar. No máximo. E olha que no início, a universalização do direito de votar, embora essa universalização não tinha mulher, né? As mulheres começam no final do século XIX. No Brasil foi em 30 e pouco, né? Já no século XX. Vocês estão entendendo? Então o próprio capitalismo não respeitou os princípios liberais da origem, do Adam Smith. Então fica muito claro que hoje, por exemplo, os direitos individuais. O que garante os direitos individuais? A Constituição?
Quem é do direito aí? Eu tinha uma disciplina aqui na UNAMA, que era seminários interdisciplinares, né? Então a gente pegava várias disciplinas e articulava com direito. E eu perguntava, era o 8º semestre, e eu perguntava, então qual é a relação entre direito, lei e justiça? É a mesma coisa? O que me garante o meu direito? A lei? Ou a minha condição socioeconômica e política? Hã? Se você nascer numa família que não tem renda, você dificilmente estaria nesse momento aqui fazendo essa reflexão. Porque você teria que estar já envolvido com alguma atividade econômica para garantir o seu almoço. O de vocês está garantido, por isso que vocês estão aqui, sem fazer nada. Porque o nosso está garantido, quando eu chegar em casa tem um almoço. Certo? Então, o meu direito de estudar é diretamente relativo à minha condição socioeconômica. O que tira o meu direito não é a lei, é a minha condição econômica. O direito é efetivo, a lei é uma ficção a partir de uma correlação de força que foi criada. Então, artigo 5º, artigo 1º da Constituição, todos são iguais perante a lei. Todos são iguais perante a lei? Nós fomos visitar, né, o complexo penitenciário de, antes chamava Americana, agora chama Santa Isabel. Certo? A maior parte da população carcerária é parda e negra. Por quê? Porque os pardos e negros nasceram com gene da criminalidade? Ou porque tem uma história socioeconômica, né, que empurrou esses segmentos sociais para condições econômicas tais, que fragilizou, etc, etc, etc. Então essa reflexão é que precisa perceber. Porque veja, muita gente ganha com isso. E de novo, no centro do que se ganha e que se perde, não está exclusivamente a condição socioeconômica, mas a condição de exercício de poder. Por isso a democracia é uma questão central. Por isso a democracia, ou ela é econômica, ou ela é de gênero, ou ela é racial, ou não existe democracia. Democracia não pode ser compreendida apenas como direito de votar de 4 em 4 anos. Né? Tem autores que dizem, né? Nosso sistema, você elege um ditador de 4 em 4 anos. Porque entre uma eleição e outra, você não tem nenhuma ferramenta, né, civil de controle social sobre quem foi eleito. E o cara faz o que quer. Inclusive um BRT que não funciona. Eu moro no Augusto Montenegro, não perco a oportunidade de falar nisso. Você também mora lá? Entendeu? Então, como se gasta numa obra dinheiro público, né, uma obra de 11 anos, sem nenhum resultado eficaz? Olha, pessoal, está tendo muito engarrafamento, vamos resolver, tirar metade da pista. Não é interessante? É óbvio que fica pior, né? Aí quando o cara cabra a obra que volta para o engarrafamento anterior, você fica feliz. Porque eles pioraram o engarrafamento e depois deixaram o engarrafamento ficar no padrão que era antes. Aí você fica feliz. Só que veja, tem 11 anos, como é que a sociedade consegue acompanhar um negócio desse? Institucionalmente, deveria ser o Ministério Público. Mas por que o Ministério Público não fez nada e não faz nada? Então, como é que a gente, como cidadã, consegue fazer funcionar a sociedade democraticamente? Não é? E a partir das nossas condições econômicas.
Se a gente não criar democracia econômica, se eu não criar democracia nas mais diversas dimensões e aprender, porque é um aprendizado, não existe fórmula pronta, não existe receita pronta, né? Eu não consigo combater o centro da desigualdade. Então, olha aqui outro dado. Pegando os rendimentos, olha, renda média dos 10% mais ricos, 9.500 por mês. Renda média dos 10% mais pobres no Brasil, 2016, 2017, R$ 198. É uma distância ímpar no mundo, só no Brasil tem isso. Mas essa distância de renda, ela está refletindo a distância de poder. Ela está refletindo a nossa não democracia. Ela está refletindo que essa construção não é uma formatação institucional. Ela é um processo de convívio culturalmente construído. São os nossos hábitos, são os nossos valores. O que é um valor? É aquilo que eu dou importância. Então, aquilo que eu dou importância se reflete naquilo que eu consumo. Não só de objetos, mas inclusive de ideias, de projetos, de perspectiva, daquilo que me dá prazer, daquilo que me realiza. Né? Então é isso que está em jogo. Bom, tem muitas formas de você abraçar. Né? Olha, aqui tem um documento que é uma síntese desse estudo. A distância que nos une. Por que ele propõe esse título? E você baixa aqui em PDF, tá? Mas por que ele diz que é a distância que nos une? Porque só existe... Cadê? Só existe esse aqui porque tem esse aqui. Esse cara aqui jamais teria essa renda se esse aqui não tivesse essa. Vocês estão entendendo? Não tem nenhuma nação que tenha uma distância dessa. Então, no nosso caso, se vinculou, né? A riqueza está vinculada com a produção de pobreza. Não é um acaso, não é um fenômeno. Ah, o rico não tem culpa? Claro, não é uma questão de culpa pessoal. É de projeto de sociedade. E nesse formato de sociedade, todo mundo perde, até esse cara aqui. Porque ele não tem paz. Até esse cara aqui tem que ter carro blindado, tem que passar a maior parte do tempo fora do Brasil, mas só que ele não pode sair do Brasil, porque é aqui que ele ganha. Se ele sair daqui, e eu tenho, né, até conheço pessoas que aqui tem 3 empregadas em casa, vai para Miami, lava cueca, porque em Miami você contratar um servidor doméstico é muito caro. Então tem muita gente aqui que arrota não, porque eu quero ir para os Estados Unidos que é o modelo. Beleza, por que não traz o modelo e partes do modelo de lá para cá? Entendeu? E de outras nações? Tem uma leva indo para Portugal. Mesma coisa, em Portugal não tem essa. O cara lava a cueca dele. O cara tem que fazer a comida dele. Então a nossa cultura ainda é colonial. E nós reproduzimos isso. E isso não é tema de reflexão. Mas por que é preciso reproduzir em países, não só no Brasil, em países como o Brasil, essa cultura colonial? Porque o comando do processo não está no país. Quem comanda a distribuição da riqueza está fora do país. Nós estamos assistindo isso. Eu me chamo
chamo Jade Leão, ela se chama Laís Cortes, nós somos da Marcha Mundial das Mulheres, tá? E assim, a gente veio a convite, né, do Lu Anderson para falar um pouco sobre desigualdade de gênero. E a gente não tem como falar sobre desigualdade de gênero sem falar sobre feminismo, até porque nós somos parte do movimento feminista. Eu trouxe aqui uma definição muito simples de feminismo, porque a gente está numa plateia majoritariamente masculina, né? Nós somos 5 mulheres para 10 homens aqui. A gente tem uma trava muito grande quando a gente fala sobre feminismo com homens, porque quando a gente vai falar o que é o feminismo, que a posição deles está errada, que eles estão sendo machistas, que eles estão sendo sexistas, nós somos imediatamente reprimidas por isso. Eles falam, não, mas eu sou feminista, mas eu sou a favor do movimento, né? Então, acho que o nosso primeiro contato com vocês seria pedir para que vocês não se sintam acusados, mas que seja uma reflexão, né? Assim como nós, mulheres, temos às vezes reproduções de comportamentos e falas machistas, porque nós vivemos numa cultura, numa sociedade patriarcal que é extremamente machista, que diz o que a mulher tem que fazer porque ela é mulher. Tá? Então aqui a gente trouxe uma definição básica do que é feminismo, que é um movimento político, filosófico, econômico e social que defende a igualdade de gêneros entre mulheres e homens. Ou seja, a gente não quer ser superior, a gente não acha que é superior, a gente não quer privilégios, a gente quer direitos básicos que os homens não têm, e até hoje a gente continua lutando e tendo que ir para a rua e tendo que se manifestar, enquanto vocês não precisam fazer nada por terem esses direitos, porque vocês são homens e nós somos mulheres. Sim, até ontem eu estava numa discussão, né, exatamente sobre isso, sobre como a gente nasce na sociedade. E a minha fala para outra pessoa era justamente, todos nós nascemos machistas, porque a sociedade é machista. Então a gente nasce e cresce ouvindo que lugar de mulher na cozinha, que a mulher tem que respeitar o homem da casa, seja ele o marido, seja ele o pai, o padrasto, o tio, enfim, alguma figura masculina, certo? E vocês crescem, vocês homens crescem ouvindo que homem de verdade não chora, que homem de verdade tem que mandar na casa, que homem de verdade não pode ser homossexual, que homossexual não é homem de verdade, ele é mulherzinha. É um debate muito sério esse, né, quando a gente fala sobre sexualidade, porque gays são homens, surpresa, né? E é um âmbito totalmente diferente do que a gente falar sobre transgêneros e transexuais, né? Sobre identidade de gênero, no caso. E homens têm todo o direito de se sentir frágeis, todo o direito de chorar, todo o direito de ser quem são, todo o direito de não se vestirem, não se comportarem da forma que a sociedade espera que se comportem. A gente vê muitos casos de agressões a homens e mulheres, né? Porque a gente fala sobre masculinidade e feminilidade, mas o que é a masculinidade? É o que a sociedade espera que o homem seja. E a feminilidade, o que a sociedade espera que a mulher seja. Então, quando a gente vê uma mulher que é menos feminina, pelo que a sociedade espera, ela é julgada por isso, da mesma forma que o homem é julgado. Então, o feminismo, ele vem para combater, né, todas essas práticas impostas pela sociedade que nos ferem profundamente. Assim, quando a gente fala que a gente cresce numa sociedade machista, a gente se transforma machista quando a gente é criança, a gente não tem maldade, mas a partir do momento que a gente fala que meninos vestem azul e meninas vestem rosa, que meninas têm que brincar de boneca e meninos podem ser pilotos, que meninas têm que ficar na cozinha e meninos podem ser médicos, a gente designa o papel que cada um compõe a sociedade. Então, mulher tem que ficar dentro de casa e limpar a casa e lavar a louça e fazer a comida para o homem ir trabalhar. Não interessa se a mulher também trabalha. Quando ela chega, ela tem uma nova jornada de trabalho, porque o homem se vê como provedor e aquele trabalho da mulher, que é tão digno quanto o dele, não é visto como suficiente, é visto como algo, se um dia ela precisar parar de trabalhar, tudo bem, né? Mas o importante é que eu, enquanto homem, não pare de trabalhar. Então, o feminismo, ele vem para combater todas essas ideias e práticas que a gente, que a sociedade nos impõe e a gente reproduz.
O feminismo ele já é um movimento de muitos anos, mas assim, atualmente a gente está tendo uma abertura no Brasil para se falar dele, né, com mais propriedade. A gente tem mais gente se identificando com o feminismo e... A primavera feminista, né? A gente chama de primavera feminista, né? Que nos últimos anos vários movimentos feministas surgiram. A marcha já é um movimento que existe há muitos anos, né? Mas após isso estão começando a ser criados outros movimentos, né, que também debatem o feminismo, alguns com algumas vertentes um pouco mais radicais, outros menos radicais, mas isso faz parte. O que me preocupa nessa situação toda é a questão da simbologia do feminismo. Porque quando você, no primeiro momento, quando você conversa com alguém que não entende o feminismo, e ouve a palavra feminismo, ou feminista, a primeira coisa que passa na cabeça dessas pessoas é apenas denegrir a imagem. Toda feminista é sapatão. Toda feminista não se depila. Esse tipo de coisa, que é apenas para denegrir o movimento. Não importa se ela vai se depilar ou não vai se depilar, ou se ela é lésbica, se não é. Isso não é o que define as feministas. Isso faz parte da vida de cada mulher e não o que define. Então, nossa preocupação, eu pelo menos tenho essa preocupação muito grande com essa onda da primavera feminista. Surgiram os movimentos, mas também surgiram muitas pessoas que tendem a não querer as feministas por perto, ou tendem a não entender o movimento. Se você for colocar no Google feminismo ou feministas, a primeira coisa que aparece são coisas ruins. E a sociedade, no geral, ela acaba só focada no que é ruim. E não procura entender, ou não procura conversar com pessoas do movimento que realmente fazem um trabalho baseado em estudo, porque a gente não está fazendo aqui, a gente não está aqui do nada. A gente não trouxe os dados que a gente vai mostrar para vocês do nada. A gente está trazendo para vocês a realidade, né? Que meu sonho é um dia eu dizer que eu não preciso do feminismo. Porque se eu preciso do feminismo hoje, é porque eu não tenho todos os meus direitos garantidos. O meu direito de ir e vir com segurança, com dignidade, o direito de me vestir com a roupa que eu quiser, sem sofrer nenhum tipo de assédio, nenhum tipo de violência. Né? Então, meu maior sonho é dizer que eu não preciso do feminismo um dia. É o direito de ser exatamente quem a gente é e não ser julgada por isso, porque é uma questão de direito básico, né? É um direito humano, eu ser quem eu sou, eu ter a cor que eu tenho, eu ter o cabelo que eu tenho, eu gostar de quem eu quiser, eu beijar homem, eu beijar mulher, eu ser livre para sair à noite, ser livre para sair de manhã e não ser estuprada, não ser violentada, não ser abusada, não ser humilhada, xingada e tantas outras coisas só por isso, né? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem colocar alguma coisa, vocês podem falar, tá? Aí a gente vai falar um pouquinho sobre o que é a marcha. A marcha ela nasceu nos anos 2000 com uma grande mobilização que reúne mulheres do mundo inteiro numa campanha contra a pobreza e a violência. Atualmente a gente está organizado em mais de 159 países e a gente se organiza com essas principais pautas, né? Que é contra a mercantilização do corpo e da vida das mulheres. Falar sobre o que é mercantilização alguns nomes parecem meio difíceis, mas é uma coisa muito fácil. É a objetificação da vida e do corpo da mulher. Vou dar um exemplo muito fácil para vocês. Propaganda de cerveja. Quem aqui bebe? Eu bebo. Vocês são menores de idade, não podem beber ainda. Mas assim, quais são as principais propagandas? Agora no ano de 2018, a Itaipava tirou aquela propaganda da menina do verão, né? Que era vai verão, vem verão, uma menina seminua o tempo inteiro sendo desejada por todos, sendo comparada a uma cerveja. Quando que um homem seria comparado a isso? Então assim, a objetificação do corpo e da vida das mulheres é algo muito naturalizado e normal para a sociedade. A gente vê isso, muita gente viu a propaganda e achou normal, não achou que tivesse algo de cunho sexista, de cunho machista, né? Então muita luta para que retirasse esse tipo de propaganda que até hoje a gente ainda tem em muitos lugares, né? Há muitos anos a escola, por exemplo, tinha uma propaganda e foi um exemplo que eu estudei na época que eu fazia faculdade.
era a mulher, uma atriz, que agora eu não lembro o nome dela, colocava ela, tem o carrinho onde você coloca as grades da cerveja para fazer o movimento, colocavam ela em cima daquele carrinho e ela estava simbolizando as grades da cerveja. O rapaz passava o dia inteiro lá empurrando a menina para cima e para baixo e ainda colocavam, teve uma dessas propagandas que ela botava um bigode nela para dizer que aquela ali era o tipo de cerveja que você não deveria tomar. Ainda tinha isso. Tinha a cerveja certa, que era ela toda linda, de biquíni perfeita, e tinha a cerveja errada, que era ela também de biquíni perfeita, só que com bigode no rosto. Ou seja, né, uma propaganda totalmente transfóbica, assim, e a gente não percebe, porque a gente foi criado para achar isso normal. A questão da sexualidade, né, é uma coisa assim básica. A gente tem o direito de gostar de quem a gente quiser, é isso. Mulheres não são menos mulheres por gostarem de outras mulheres, nem por gostarem de homens. Então, assim, a gente tem que parar de explorar a sexualidade feminina como se fosse mero objeto de prazer do homem. É objeto de prazer para ela mesma, não para outra pessoa. E a gente tem que ter liberdade e perceber que é necessário a gente aceitar isso. Quando tu vê uma mulher de short, de biquíni no carnaval, não é porque ela tá ali para que tu ache ela a musa do verão, é porque ela se sente bem de estar assim ali. Porque ela quer ter a liberdade de ser quem ela é, de vestir a roupa que ela quer e de fazer o que ela quer no carnaval, como todo mundo aqui fez. Né? Tanto ficar em casa assistindo Netflix quanto encher a cara. E não sei, a gente teve um caso, até trouxe umas manchetes, que ontem, no dia 8 de março, que é um dia internacional de luta da violência contra a mulher, né? Dia da mulher, a gente teve o caso da jovem que bebeu no carnaval, foi estuprada pelo cunhado, o namorado chegou e flagrou, espancou ela inconsciente e depois queimou ela viva. Ontem ela foi sepultada. Tá? Então, assim, olha o nível de violência que uma mulher sofre porque ela bebeu e porque ela violentada foi tida como julgada, mesmo sendo a vítima. Então a gente vive não digo num momento de desumanidade, a gente vive isso há muitos anos, só que agora está cada vez mais explícito, cada vez mais na nossa cara. E a gente tem a possibilidade de lutar contra ou de relevar como a gente fez durante a vida inteira. E agora na era da internet, né, da socialização, das redes sociais, muitos homens, vou colocar aqui como homens, tá? Mas não sei se vou, né, julgados, mas tem muitos homens que se escondem atrás da internet e praticam o machismo virtual e muita gente acha que é bobagem, o cara escreveu uma bobagem, compartilhou uma bobagem na internet. Não é bobagem. Ele está só se escondendo atrás do computador, atrás do celular. Mas aquele mesmo homem que compartilha alguma coisa ruim na internet contra uma mulher ou contra uma situação dessa, sempre tem assim, ela sofreu isso, mas ela não deveria ter bebido. Ela sofreu isso, mas ela com certeza estava dando papo pro cunhado. Ele jamais faria isso se ela não estivesse dando bola para ele. Então sempre tem a culpabilização da vítima. Sempre. Se a gente passa por qualquer tipo de assédio e a gente vai contar para alguém, sempre tem um mais. E só que as pessoas não entendem que até a gente contar para alguém, chegar já está com aquele processo de você passou por uma violência, seu psicológico fica abalado, e você chegar, por exemplo, na delegacia para fazer a denúncia, porque já é um avanço tu chegar até a delegacia, fazer a denúncia e tu ouvir do delegado, mas o que foi que tu fizeste para ele? Como é que tu estavas vestido? Tu estavas bêbada? Ele não está preocupado em fazer o trabalho dele. O trabalho dele é ouvir o que eu tenho para falar. O trabalho dele é investigar. O trabalho dele é prender a pessoa que me fez mal. O trabalho dele é me proteger. E não questionar a roupa que eu estou vestindo, se eu estava bêbada, onde é que eu estava. Então, assim, teve a Uber também, lembra do caso da Uber? A moça estava trabalhando de Uber. O cara fez uma solicitação normal e matou a menina. Então, assim, não interessa o que a gente está fazendo. A gente está colocando situações da gente na rua. Mas e os caras que são casados com essas mulheres há 20 anos, têm filhos, netos e também fazem isso? E batem nessa mulher todo dia?
Então a gente passa por isso há muitos anos. Só que a gente está na rua fazendo todo esse esforço, né? Inclusive está aqui hoje, para vocês, jovens, entenderem que a gente não está fazendo isso aqui à toa e conseguirem levar isso adiante, né? Porque ontem mesmo eu estava falando, você não precisa ser mulher, você não precisa ser gay, você não precisa ser negro para apoiar a causa do próximo. Isso é reciprocidade. Isso é você entender o sofrimento do outro e apoiar aquilo. Uma das nossas pautas também é a descriminalização e legalização do aborto. Nós, da Marcha Mundial das Mulheres, nós lutamos pela descriminalização e legalização do aborto porque é uma questão de saúde pública. Não é uma questão de religião, não é uma questão de opinião. Mulheres morrem todos os dias por fazerem abortos clandestinos. Mulheres ricas abortam. Mulheres pobres morrem, principalmente mulheres pobres e negras. Então, assim, é uma questão de vida, tá? Uma questão de sobrevivência dessas mulheres. Mulheres, quando não querem ser mães, elas não vão ser mães. Não é porque a sociedade acha que elas devem ser que elas serão. Elas vão encontrar um método de acabar com essa situação de imposição. A maternidade compulsória ela é uma forma de violência absurda contra uma mulher. É pedir que uma mulher sacrifique a sua vida por algo que ela não quer. E então a mulher prefere sacrificar a vida dela do que ser algo que ela não quer. Então a nossa luta a favor da descriminalização e legalização do aborto, ela é uma das nossas bandeiras principais, tá? A nossa cultura, que é uma cultura, como a gente tem falado, tudo que a gente falou aqui é por causa da cultura machista, né? Então a gente não tem como não lutar contra essa cultura em todos os âmbitos, em todos os aspectos, em todos os espaços que a gente puder ocupar, a gente vai ocupar. Não é à toa que a gente está aqui num sábado de manhã falando para uma plateia majoritariamente masculina. É porque a gente precisa também do apoio dos homens para combater isso. Se fosse só a luta das mulheres, só modo de dizer, né? Porque é uma luta muito árdua. Mas se fosse uma escolha só nossa, a gente não viveria assim. Então a gente precisa que os companheiros, que os rapazes, que os amigos, que os namorados, que os pais, que os filhos, que os irmãos também se engajem nessa luta com a gente. E não é porque a gente é irmã, é esposa, é filha de vocês, é porque a gente é um ser humano que merece tanto respeito e dignidade quanto vocês. Não porque a gente precisa ter um vínculo afetivo por isso. Né? Porque às vezes a gente fica assim, a gente vê um caso de uma pessoa aleatória e a gente fica meio mexido quando a pessoa fala, tu fala isso porque não é tua filha, né? Aí tu fala, poxa, é minha filha e tal. Tu precisa ter um vínculo afetivo para respeitar a vida do outro? Não, tá? A causa LGBTI+, então a gente é um grupo de mulheres formados por todos os tipos de orientação sexual, tá? E uma das nossas também principais pautas é a causa LGBT, porque nós somos um dos países que mais mata LGBTs no mundo inteiro. Então, assim, pessoas morrem todos os dias por serem gays, mulheres sofrem estupros corretivos todos os dias por serem lésbicas. E, não sei se vocês viram, essa semana saiu um caso de uma garota que há 8 anos sofria estupro corretivo do pai e do tio, há 8 anos, por ser lésbica. Eles falaram, se vocês botarem estupro corretivo, vai aparecer, acho que foi quinta-feira, não foi? Um dia antes do Dia da Mulher. E ela fala, né, na descrição da reportagem, tem tudo lá, e aí eles falavam pra ela que ela era uma mulher e ela precisava saber como era que se transava com homem, porque ela era uma mulher. Porque ela não tinha direito de ser quem ela é, não tinha direito à independência, à sexualidade, a respeito, à dignidade. Ela tinha que ser o que eles achavam que ela seria. E aprender a gostar de homem. Exatamente. Então, isso acontece no mundo inteiro e a gente não fala sobre isso. As lésbicas são invisibilizadas, né? Se eu perguntar, tu és professor, né? Quantas lésbicas assumidas tem na tua sala? Tu conheces? Quantos heterossexuais assumidos tem na tua sala? Quantos heterossexuais tem assumidos na tua sala? Nenhum, né? Ninguém fala assim, eu sou hétero. Porque é o que se espera da sociedade. Porque a sociedade te respeita enquanto acha que tu és hétero. Então por isso que a gente falou sobre masculinidade, feminilidade. Porque se eu viesse aqui vestida com algo que vocês não entendessem que me fizesse feminina, até eu chegar aqui, quantas pessoas não iam me olhar e falar, acho que essa menina é sapatão. E se eu for? É da conta de quem? Vai mudar a vida de quem?
Eu sou menos inteligente, menos interessante, menos bonita, menos capaz, menos eficiente, menos digna de estar na frente de vocês por causa da minha sexualdade? Não, né? Tem Então, pessoas que falam que é uma escolha. Eu particularmente não concordo que seja uma escolha. Quem é que acorda de manhã e escolhe sofrer violência todo dia? Quem é que acorda de manhã e sai de casa escolhendo apanhar na rua por ser gay ou por ser lésbico? Não é uma escolha. Você nasce assim. é uma identidade, É uma né? identidade, É uma condição uma sexual. condição. Tu não escolhe gostar de homem ou de mulher. Ou tu gosta ou tu não gosta. Sexo é a forma que tu nasces, é o teu corpo, tá? Eu sou uma mulher do sexo feminino, tá? O meu gênero é feminino porque eu me identifico como mulher, né? Eu não sou transgênero, eu não tenho a concepção de que eu nasci no corpo errado, eu não acho que eu esteja no corpo errado. E a sexualidade, eu sou bissexual, eu me relaciono com homens e com mulheres. Eu tenho essa clareza de dizer isso e eu não sou menos nada por isso. É que são 3 elementos da condição humana. Você escolhe se você vai nascer do sexo masculino ou do sexo feminino? Não, é uma condição. Tá? Agora, eu nasci com pênis. Isso determina a minha sexualidade? Não. Então, a sexualidade é uma outra condição, que é uma decorrência dessa coisa que alguns falam. Eu prefiro a palavra condição, outros usam identidade. Mas é uma minha condição, minha condição é essa. É onde eu sinto prazer dessa forma. E eu não escolhi, também acho que não é escolha. Como é que eu entendi isso? Na minha casa, meu pai, minha mãe e minha irmã adoram cebola. Se eu botar cebola na minha boca, eu fico 1 hora vomitando. Desde criança, eu apanhava para comer cebola. Porque não é frescura desse moleque. Dá cebola para ele, quero ver esse menino não comer cebola se ele tiver fome. E eu ficava às vezes sem comer e me forçava a comer cebola. Até hoje, se eu colocar cebola na minha boca, eu passo 1 hora vomitando. Eu não escolhi não gostar de cebola. Eu gostaria de comer cebola, mas eu não consigo, não entra. E por isso A condição. Então por isso que é uma por isso ele passou por condição, não é violência, porque ele escolha. gostava de cebola. A mesma coisa, ó, a sua, também não é uma orientação para mim, a mesma condição. Olha, eu sou isso. O que eu vou fazer? E gênero é a minha condição social. Como eu me vejo na condição social. Né? Por isso que tem essa coisa, poxa, eu não reconheço esse corpo como sendo meu. Porque ele não se vê com aquela identidade social. Aí sim tem um elemento de identidade. Então são 3 coisas. Então, por exemplo, estava vendo essa semana agora uma reportagem com uma atriz, eu me esqueci o nome dela, que ela é transgênero, ela nasceu do sexo feminino, né? Mas desde jovem, desde criança, adotou o gênero masculino, mas só transa com homem. Porque não está relacionado, né? A tua condição sexual de quem tu gosta. É um homem trans. Tem barba. Ou seja, é um homem gay. Um homem gay. A questão do trans é só para identificar como ele se identifica como um homem trans. Mas tem tanto homem e tanta mulher que pra mim, eu não gosto nem de usar o que é mulher trans e homem trans. Pra mim é um homem e uma mulher. Ponto. E quem vai dizer? Ela. É o que a gente gostaria, né? Que cada um pudesse ter a liberdade de dizer não, eu sou. Mas não é assim que a sociedade se comporta. É muito difícil a gente ver, a gente tem casos de famílias de mulheres lésbicas e homens gays que expulsam, né? Violentam, agridem essas crianças ainda em processo de conhecimento das suas casas por conta disso. Então, assim, com pessoas trans é muito mais difícil. Ano passado, né, tiveram vários casos de pais e mães, enfim, parentes, que assassinaram crianças de 9, 12, 15 anos, porque identificaram que aquela criança poderia ser gay ou lésbica. Assassinaram. Tu cria aquela criança, tu gera uma criança, tu adota uma criança, não interessa. Tu colocou aquela criança na tua família para tu proteger, para tu amar, e tu te acha no direito de tirar a vida dela porque ela não é aquilo que tu queres que ela seja.
É aquela questão também de pais criarem os filhos para ser, né? De acharem que eles têm que ser o reflexo do que eles querem, né? E não deles poderem ser exatamente o que são. A gente não tem como falar sobre feminismo e não falar sobre racismo, né? A gente é um feminismo completamente antirracista. E é aquela questão, não basta só não ser racista, tem que ser antirracista, tem que combater, assim como ser contra LGBTs, né? A gente tem que não só falar, ah, não, eu não sou homofóbico, a gente tem que lutar contra essa cultura homofóbica e essa sociedade homofóbica. A mesma coisa contra o racismo. A gente tem mulheres de todas as cores e a gente defende, quando você estava falando, professor, de direito ao voto, né, das mulheres, aí tu falaste zoando, e aí ela falou, realmente, eu falei, mulheres brancas. Enquanto mulheres brancas conquistavam, vocês já viram aquele filme chamado Sufragistas? Já? É muito bom, né? Quantas mulheres negras tem naquele filme? Porque mulheres negras naquela época não eram vistas como humanas, entenderam? Enquanto mulheres brancas estavam lá morrendo para conquistar o direito ao voto, mulheres negras estavam sendo escravizadas e não vistas como seres dignos de vida. Elas não eram vistas como humanas, elas eram vistas como pessoas, assim como os homens negros, eram vistos como pessoas sem almas, indignos, e que estavam ali só como objeto de prazer e mão de obra, né? Mão de força de trabalho. Então, assim, quando a gente fala sobre feminismo, a gente não tem como... Não é que o nosso feminismo seja segregacionista, pelo contrário, ele é inclusivo e justamente por isso a gente tem que pautar a raça negra. A gente tem que pautar a vida das mulheres negras. Quando a gente fala de homicídio, de feminicídio, de lesbocídio, de toda forma de violência contra a mulher, a gente fala geralmente contra mulheres brancas, porque as mulheres negras ainda estão tentando conquistar os seus espaços e elas não são computadas. Quando uma mulher branca, hétero, rica, vai até a delegacia prestar queixa, ela vai sofrer machismo? Provavelmente. Agora, se é uma mulher negra, muitas vezes elas não são atendidas. Então, não tem dados certeiros sobre as mulheres negras porque elas ainda estão tentando conquistar o direito de ocuparem até esses espaços. Mas elas são invisíveis na sociedade, né? Se elas são invisíveis na sociedade, elas são invisíveis naqueles espaços em que a gente precisa de proteção. Com certeza. Então, as mulheres, como a gente estava falando aqui, como a Jade falou, as mulheres brancas, se elas forem fazer uma denúncia, né, todo mundo fica, meu Deus, horrorizado quando uma menina branca é assassinada. Coitada dela, não sei o quê. Mas quando a Marielle foi assassinada, boa coisa essa menina não fez. Ela com certeza estava mentindo. A primeira coisa que foi dita sobre a Marielle foi que ela era amante de traficante. Isso mesmo. Foi a primeira coisa. E a Marielle era uma figura, ainda, né? Uma figura pública, era uma vereadora, ocupava um espaço político de poder. E ela foi a primeira pessoa a ser desmerecida, a primeira mulher a ser desmerecida. Em momento nenhum, para começarem a reconhecerem-na como lésbica, foi um processo muito difícil. Eu lembro que todas as entrevistas da Mônica, que é a viúva da Marielle, ela era em jornais pequenos, porque nos grandes jornais nunca retratavam a Mônica, né? Nunca retratavam que ela era uma mulher negra e lésbica, porque assim, ok, tu ser negra, mas tu ser negra e lésbica e vereadora e defensora da favela, sabe? Já é um pouco demais, né? Então, assim, por isso que a Marielle ganhou tanta voz depois de ter sido assassinada, porque as mulheres do Brasil inteiro já estavam com a voz focada por tanta invisibilidade, né? E a Marielle, ela foi uma espécie de estopim. A política, a gente também, né, precisa ocupar os nossos espaços. A gente não tem como ser representada se a gente não tiver representatividade. Isso serve para absolutamente todos os espaços, tanto na sala de aula, né? O senhor é professor há muitos anos, o senhor com certeza viu a diferença de que hoje em dia mulheres ocupam muito mais espaços acadêmicos. Eu me formei aqui pela UNAMA, pelo FIES também, e a minha sala era majoritariamente feminina, né? Então, assim, a gente precisa ocupar os espaços. Teu curso. Sou enfermeira. E também é visto como uma profissão feminina, né? Então, assim, a gente precisa ocupar todos os espaços. Atualmente, o ministério desse atual presidente, do Bolsonaro, né? Tem quantas mulheres no ministério? 2.
Uma é a ministra Damares, que falou que meninas vestem rosa e meninos vestem azul. Mas esse discurso dela de que meninas vestem rosa e meninos vestem azul, não foi só para falar mulher tem que ser feminina e homem tem que ser masculino. Foi também para dizer que mulheres que são mulheres de verdade vestem rosa, ou seja, por trás disso também tem um discurso transfóbico, sabe? Que tipo de representatividade política a gente tem nesses espaços, nesse governo, né? Atualmente, a Câmara dos Deputados, ela tem é a maior Câmara diversa da história do Brasil. Olha só, em pleno governo Bolsonaro a gente tem a maior Câmara diversa. É quando ocuparam mais mulheres, quando ocuparam mais gays, quando ocuparam mais negros. Estamos ocupando à força esses espaços políticos, né? Com relação à autonomia econômica, a gente tem uma parceria aqui no estado do Pará com a RESP, que é a Rede de Economia Solidária e Feminista, né? A gente entende que as maiores trabalhadoras desse país são mulheres, porque as mulheres, além de fazerem trabalhos formais, têm que fazer os trabalhos informais, têm que fazer os trabalhos domésticos. E às vezes, por não terem oportunidade, porque, sinceramente, se vai um rapaz... Esse valor monetário do trabalho doméstico, as mulheres dobrariam o PIB do Brasil. O que tu falaste com relação a que a gente é um privilégio a gente estar aqui, porque a gente sabe que vai ter comida na nossa casa, né? E isso é muito sério. Quantas mulheres vocês conhecem que não têm oportunidade de estarem nesses espaços porque elas têm que estar em casa trabalhando, fazendo comida para que os filhos possam ocupar os espaços? Então elas abrem mão de estar em lugares, ocuparem lugares e fazerem a diferença para que essa geração faça a diferença. A gente tem que tirar a ideia de que tarefa doméstica ajuda. Tarefa doméstica é de todo mundo que mora naquela casa. A casa não é um hotel, né? Então, assim, tu tens que fazer a tua parte e a tua mãe fazer a parte dela. Tu não tens que deixar a tua mãe sobrecarregada e tu tens que passar isso para as outras pessoas também, para que a tua mãe possa ter um aumento de paz. Eu duvido se a tua mãe trabalha em casa, não chega à noite, ela tá morta de cansada e tu fica, mas por que tu tá tão cansada, mana? Tu não passaste o dia inteiro em casa. Ela passou o dia inteiro cuidando dos teus lixos. Porque se tu não faz a tua parte, tu sobrecarrega a tua mãe. Isso também é feminismo. É a gente saber a nossa, até que ponto a gente é cômodo e a gente deixa a outra pessoa sobrecarregada porque a gente acha que ela tem a obrigação de fazer porque ou ela é mulher ou porque ela é nossa mãe, ou porque ela é nossa avó. Entendeu? O machismo tá tão dentro da gente. Normal, né? É tão normal, tão naturalizado, que essas pequenas coisinhas como lavar tua louça, a gente acha que não faz a diferença. Faz a diferença. Até porque é tua obrigação, né? É aquele negócio. Eu ouvi uma vez numa atividade dessa que eu fui lá na UFPA de Bragança. Uma roda de conversa dessa, um rapaz virou pra mim assim: não, mas a minha mulher, ela tem a obrigação de fazer as coisas de casa. Porque eu trabalho na rua, eu trabalho fora. E ela fica em casa, fazendo nada. Eu falei, ela não faz nada? Eu falei, tá, vamos fazer um exercício. Fecha o olho e vamos imaginar um único dia da sua esposa dentro da casa que ela não faz nada. Só um dia. Aí ele fechou lá o olho dele. Tu sai de manhã, tu toma café de manhã quando tu sai? Toma. Quem fez o café? Foi tu? Não, foi ela. Então ela acordou pelo menos uns 20 minutos antes de ti pra fazer o teu café. Certo? Certo. Tu foste trabalhar. Ela ficou fazendo o que? Ela voltou pra dormir? Tu tem filho? Tenho um filho pequeno. Criança pequena dá um trabalho em dobro. Falei, com certeza ela botou essa criança para comer, ela deu banho. Se a criança já faz uma escola, ela vai levar na escola, ela vai buscar na escola, ela vai lavar uma louça, ela vai lavar a louça do café, mas já vai começar a fazer o almoço, ela vai colocar. Tem máquina em casa? Não tem. Então ela lava a louça, a roupa na mão, né? Ainda tem que estender, se estiver fazendo só tem que lavar rapidinho e estender. Eu falei, isso é o trabalho dela até meio-dia, porque tu volta pra almoçar, e tu quer a comida na mesa, né? Ou tu vai fazer a comida? Tu vai esquentar? Não, meu prato já tá pronto. Pois é. Tem mais alguém nessa casa? Meu pai que é doente. Tua mulher ainda cuida do teu pai que é doente. Que ela tem que dar o remédio, pode ser que tem que dar o banho. Final do dia, vamos lá. Tu chegou, tu fizeste mais nada, tu quer fazer o quê? Quero assistir o meu jornal. Tu vai assistir o teu jornal. E ela tá fazendo o quê? Ela tá esquentando o jantar ou ela tá lavando a louça do jantar que você já jantaram? Ele quase não respondia. E no final, quando vocês vão lá pro quarto, tu queres transar.
né? Porque ela é tua esposa, ela tem obrigações de esposa. Gente, não existe obrigação de esposa, tá? É uma vontade tua. Quer fazer? Ok, ótimo, é super prazeroso. Não tá afim, não é sua obrigação. Mas ele quer, não quer? Eu falei, pois é. Mas a mulher está extremamente cansada. Se ela te disser não, tu vai ficar chocado? Esse é um dia da tua mulher. Um único dia. Final de semana, quem é que sai pra beber com os amigos? É tu ou ela? Meus amigos bebem lá em casa. E quem arruma depois que eles vão embora? É ela, não é tu. Isso é só um dia da tua mulher. Então não vem dizer que ela não faz nada. Aí depois, final do evento, ele pediu desculpa, disse que ia tratar a mulher dele melhor. Eu sei que eu falei, você não me deve desculpa, você deve desculpa pra ela. Faça a diferença lá na sua casa, faça a sua parte que você já está fazendo muito. E nunca mais repita que a sua mulher não faz nada dentro de casa. Então é um negocinho, um único dia. Tu imagina com a mãe da gente, né? Que a gente acha que a nossa mãe, minha mãe vai fazer tudo pra Super mim. mães, né? Mamãe maravilhosa, faz tudo pra mim. O jeito me levantou no final de semana pra lavar a louça do café. Pois é, voltando um pouquinho, a gente saiu um pouquinho, contou mais histórias. Voltando um pouquinho sobre a autonomia econômica, né? É muito importante que as mulheres tenham autonomia econômica, mesmo que não sejam através de trabalhos formais, que eu digo carteira assinada ou contratos. Porque a gente vive num mundo onde os homens já nos dizem o que fazer se a gente não tem renda fixa, né? Se a gente já tem a nossa renda fixa, se a gente depende completamente do teu esposo, do teu pai, então ele vai se sentir ainda mais no direito de te dizer o que tu deves ou não fazer. E a autonomia, fazer uma pergunta para vocês, se vocês têm, vão daqui para casa de vocês, né, ou para outros lugares, vocês têm dinheiro de ônibus para ir? Ou carro, transporte, Uber? Tem, né? Se vocês não tivessem dinheiro, vocês tinham vindo para cá? Então, a economia, como o professor falou, ela move, né? Então, se tu não tens condições financeiras de te locomover, de comprar uma água para o teu filho, para ti, de comprar um esmalte, de comprar um chocolate, de comprar absolutamente qualquer coisa, tu te torna totalmente dependente de outra pessoa. Então, a economia também, ela é totalmente empoderadora, né? A autonomia econômica. A gente vai falar que algumas manchetes que eu tirei agora de março, a maioria é do dia 8 de março, como vocês podem ver. Eu peguei só algumas outras pra gente só ter uma noção assim, isso aqui não é nenhuma página do Google, né? Se vocês jogarem, tem 70 milhões de manchetes de violência contra a mulher. Se vocês colocarem homem morto por... Podem fazer essa pesquisa, vai aparecer lá, por tráfico, por drogas, por assalto. Se vocês botarem mulheres mortas por, aí vai aparecer marido, irmão, feminicídio. Então, assim, a nossa maior demonstração de desigualdade de gênero na nossa sociedade é a violência contra a mulher. E nessa violência a gente tem o feminicídio, que é o crime, né, de homicídio, é a morte da mulher pela condição de ser mulher. A gente tem aqui o caso, acho que vocês lembram do caso da Elaine, que ela foi espancada por horas dentro do próprio apartamento. Ela conheceu um rapaz, conversou com ele por quase um ano, e aí eles saíram juntos uma vez, foram dormir juntos, e ela acordou sendo espancada, ela ficou desfigurada, né, completamente irreconhecível. Então, assim, por que ele fez isso? Ele tem motivo para fazer isso? Tem algo nessa vida que justifique o crime dele? Não, né? Então foi tentativa de feminicídio. Foi porque ele havia numa condição de mulher, de submissa, de, sabe, merecedora daquilo por qualquer coisa que ela tenha feito. Aqui o caso que eu falei da jovem que foi estuprada pelo cunhado e queimada viva pelo namorado, né? Ela morreu ontem e ela foi sepultada. Então, assim, uma menina novíssima, na flor da idade, começando a viver, teve a vida retirada e, assim, a gente fica pensando, né? Esse cara atacou a menina e aí o namorado dela viu, e aí a primeira reação dele foi atacar a menina de novo, né? Não foi, tipo, defender a namorada, nada. Ele achou que ela tinha provocado, que ela era culpada. Então, assim, quando a gente fala de violência contra a mulher, é algo absurdo. E aqui a gente está falando só de violência física, né? Porque a gente tem a violência psicológica, né? Que a gente conhece muito bem, quando está num relacionamento abusivo, ou tanto de
relacionamento amoroso, quanto relacionamento familiar, relacionamento entre amigos, como tem, né? Casos de alguém dizer que tu és incapaz porque tu é mulher, de fazer piadinha, aí tu fica meio constrangido assim, falam, ah, mas tu é mulher, sai. Aí tu ficas meio, ok, né? Porque todo mundo ri, naturaliza isso e tu nem percebe que estão te discriminando, assim, né? Ou ridiculariza o teu corpo, ou se acha no direito de falar do teu corpo porque tu emagreceu, porque tu engordou, porque isso, porque aquilo. Ou fala da tua vida, ou fala que tu beija muito, ou que tu beija pouco. Então, assim, a sociedade, ela consegue controlar a nossa vida o tempo inteiro, tá? E o recorte aí das mulheres negras, né, Jade? Que todas as matérias são mulheres brancas. Eu li um estudo, eu não me lembro agora de quem, eu acho que é do Darcy Ribeiro, que ele fala que a sociedade escravista ela é tão intensificada na sociedade brasileira, mesmo após a abolição, né, que quando pesquisa, quando acontece um caso de morte de mulheres brancas, a gente tem uma comoção nacional. O caso da Eloá foi uma coisa horrível, né? Vocês lembram do caso da Eloá, que ela foi morta pelo namorado dentro do apartamento, ele ficou horas fazendo ela de refém porque ela terminou o relacionamento com ele, e aí ele foi, a amiga dela estava com ela, já tem o quê? Uns quase 10 anos, né? O caso da Eloá. E assim, foi uma comoção, o Brasil inteiro ficou de luto, meu Deus, por causa dessa menina, né? E com razão, tem que ficar mesmo, a gente não tem que diminuir a dor de ninguém. Mas quantas mulheres negras vocês viram estampando esses jornais? Ou vocês acham que mulheres negras não morrem? Não tem estatística, porque... E eu lembro dele falar assim, quando são mulheres brancas, a gente sabe o nome, o sobrenome, a idade, o que aconteceu. Quando são mulheres negras, não merecem nenhum nome registrado. Então não tem nem foto, só é mais uma para estatística, porque é algo tão naturalizado que não merece relevância para a sociedade, né? Aí, aqui se vocês jogarem no Google, gente, é horrível. Eu só recomendo se vocês estiverem prontos para passarem por um momento ruim. Aqui eu trouxe só uma taxa de feminicídio sobre quanto de homicídio saiu agora dia 8. O G1 ele tem uma parceria agora com o Núcleo de Estudos de Violência da USP e do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. É um monitor de violência contra as mulheres e violência no geral. Aí eu peguei um recorte sobre violência, tá? Contra as mulheres. Aqui no feminicídio e homicídio, o Brasil teve 4.254 homicídios dolosos de mulheres em 2018. Quase 4.300 casos de homicídios dolosos de mulheres. Do total, mais de 1.100 mulheres morreram pela condição de ser mulher, tá? Porque os homens se acharam no direito. No caso da menina do Uber, por que o cara matou ela? Não tinha nem relação, né? Nunca se viram. O cara foi pra casa da Elaine, espancou ela por 4 ou 8 horas. 8 horas. Acho que foi 4 ou 8 horas, eu não tenho certeza. A menina foi morta pelo namorado, foi queimada viva no ambiente que ela tinha certeza que ela era amada, né? Porque pra te namorar com alguém, tu tem confiança de estar ali com a pessoa, ficar bêbada com a pessoa, né? Tu fala, ok, ele vai cuidar de mim. E ele matou ela. Então esses são os dados só de 2018, imagina agora 2019, que a gente começou numa onda de violência desde o 1º de janeiro. A gente tem casos todos os dias estampando as matérias. 8 estados registraram um aumento no número de homicídios de mulheres, tá? Roraima tem o maior índice de homicídio contra as mulheres, 10 a cada 100 mil mulheres, e Acre é o estado com a maior taxa de feminicídio. Aí eu trouxe aqui uns dados aqui do estado do Pará. Casos de violência contra a mulher no estado do Pará. Em 2017, a gente teve isso caso registrado, tá, gente? Ontem teve, não foi? O ex-namorado da menina seguiu ela até a faculdade, foi lá e agrediu a menina dentro da faculdade. Então, assim, não tem lugar seguro para mulher estar. Não tem dentro de casa, porque... Olha só. Então, assim, a gente vê que Ontem no ato, uma das meninas estava participando, o cara passando, ela estava lá cantando as palavras de ordem, foi a Milene onde? O cara falou e xingou ela, falou um monte de coisa pra ela. Isso no ato com mais de 1.000 mulheres. Então, assim, esses homens, eles têm total consciência de que eles não vão ser punidos, de que eles não vão ser agredidos, de que eles não vão ser retalhados. Eu li até no Facebook um dia desses, uma menina postou assim, sorte dos homens que as mulheres só querem igualdade. A pessoa, se elas quisessem revanche, porque historicamente a gente morre a vida inteira só por ser mulher, né? Então, assim, no caso de 2017 para 2018, a gente teve um aumento de 3.000 mortes, de 3.000 casos de violência contra a mulher.
que foram registrados. Agora, eu tenho certeza que vocês conhecem uma amiga, uma irmã, uma parenta, uma conhecida que sofreu algum tipo de caso de violência e se recusou a registrar, né? Às vezes pelo pai, às vezes pelo irmão, às vezes a gente vê até casos de relatos de meninas que foram de alguma forma violentadas e a família pressiona e ela desiste de registrar queixa. Então, assim, a gente não tem dados reais, a gente sabe que é infinitamente maior do que isso. Nos casos de feminicídio no estado do Pará, a gente teve um aumento, né, de 10 casos, praticamente, de 2017 para 2018. Então, assim... Tá registrado. Do que está registrado, né, gente? Porque a gente sabe que... Enfim. E, de acordo com o Monitor da Violência, o Pará é o 7º estado com mais mulheres vítimas de homicídio e o 8º em números de feminicídio. Por exemplo, o neto do Hélio Gueiros assassinou a esposa dele. Depois de anos, mais de 10 anos que ele fez isso, agora que ele foi julgado, e ele continua em liberdade. Mas por que ele está em liberdade? Porque ele é neto do Hélio Gueiros. Porque ele tem poder financeiro e político social, né, para estar livre, mesmo ele tendo assassinado a própria esposa dentro de casa. E ele não só assassinou, como ele forjou que a morte dela foi em sequência de uma alergia. Ele disse que ela comeu alguma coisa, ficou com alergia e ficou sufocada. Não, hoje tem provas que ele que sufocou ela. Isso Mas é só um caso, né? É um único caso. Que é público. Que é público, mas não tem a repercussão. Por quê? Porque ele é neto do Hélio Gueiros. Agora, um caso que tem repercussão, que a gente fica horrorizado e que metade da sociedade fala, ok, já passou, é o caso da Elisa Samúdio, né? Vocês lembram disso? Que o goleiro Bruno assassinou, mandou assassinar, esquartejou, deu para os cachorros comerem. Carnaval do ano passado, vocês lembram qual era a fantasia que tinha? Tu lembras da fantasia que tinha? O cara vestido de Bruno de presidiário com o cara vestido saco de lixo na saco de lixo. Gente, isso é uma das maiores humanidades que eu já vi na minha vida. E o saco de lixo tinha uma tarde escrito Elisa Samúdio. E era um cara vestido de Bruno e um cara vestido com uma máscara de cachorro. Então, assim, vocês lembram, se vocês jogarem no Google, vocês vão ver, são coisas assim que, ok, são naturais. Quando o Bruno saiu da prisão, o que foi que aconteceu? Ele tinha fã-clube. Ele brigou pela guarda do filho dele, porque ele mandou matar a Elisa, por quê? Ele não queria registrar o filho. E agora ele lutou pela guarda do filho dele. E assim, a justiça falou o quê? Ok, pode voltar a atuar, pode voltar a ser famoso. Ele teve uma briga com outros times que queriam ele de volta. Então, assim, a gente percebe que os homens, eles têm um passe livre total para fazerem o que quiserem. Né? Que chega um determinado momento que a sociedade vai falar, ok, tudo bem, já passou, você é um novo rapaz, você merece, você é digno dessa vida e vida que segue. Enquanto isso, as estatísticas de mulheres que estão morrendo só aumentam, porque a gente não tem nenhum tipo de política que seja reintegradora, né? A gente sabe que o sistema penitenciário ele é extremamente perturbador e doloroso, as pessoas entram lá e saem piores, a gente não tem nenhum tipo de sistema, a gente não tem educação, a gente não tem política para isso, né? Pelo contrário, a gente acabou de eleger um presidente que fala que bandido bom é bandido morto. Então, se por ele falasse que tudo bem matar todos os caras que não estou falando que é o caso do Bruno, estou falando de presidiários em geral, né? Que a gente não tem uma política educacional. Então, assim, a gente só aumenta o número de mulheres mortas e só aumenta o número de assassinos. E aqui, segundo o Monitor da Violência, o Pará é o 8º estado do país mais violento para as mulheres. Então a gente vive, ontem também, eu uso muito Facebook, né? Então eu fico vendo muito meme, essas besteiras, e também vejo muitas coisas que são legais. E eu vi uma menina que postou assim que parabéns pelo Dia da Mulher, só se for por estar viva no estado onde mais mata as mulheres no mundo, né? Então assim, a gente vive num estado que é o 8º do país mais violento para as mulheres. Então, quando a gente sai de casa e a nossa mãe, as nossas amigas, os nossos namorados, os nossos pais falem, olha, manda mensagem quando tu chegar, manda mensagem, avisa onde tu tá, compartilha tua mensagem do Uber, faz isso mesmo. Porque a possibilidade de sofrer algum tipo de violência no trajeto para tua faculdade ou para tua casa é imenso só por tu seres mulher. Porque
para os rapazes a gente fala isso, fala porque a gente tem preocupação, a gente tem afeto, tem cuidado, mas a gente sabe que eles não estão suscetíveis a sofrer as violências que nós sofremos, né? Quando a gente entra sozinha, bêbada no Uber, meu Deus do céu, tu não pode nem dar uma cochilada que tu já acha que o cara tá indo pro caminho errado, se tu ficar sem internet, tu acha que tu vai morrer. Qualquer menina que fica sozinha numa situação assim de vulnerabilidade já tem a pior sensação da vida. É só tu conversar com outra menina que ela vai te contar. Então, assim, a gente tentou trazer só foram registrados 58 feminicídios em 2018, além dos 253 assassinatos cujas vítimas foram mulheres. Então, em 2018, registrado, a gente tem 311 mortes de mulheres. Então, assim, a gente tentou trazer para vocês um pouco sobre o mapa da violência, porque eu acredito, né, e pelos estudos que mostram também, pelas manchetes, que a maior forma de desigualdade de gênero que a gente tem é com relação à violência. Porque não é que homens não sofram violência, a gente não está dizendo isso, a gente não está dizendo que a gente não vive numa sociedade que é violenta, porque ela é. Mas a gente nós mulheres sofremos violência por sermos mulheres, por sermos enxergadas como menores, mais frágeis, mais fracas, sabe que, afinal de contas, quem é a Laís para falar alguma coisa de mim? Eu sou um cara conhecidão aqui de Belém, ninguém vai acreditar que eu passei a mão nela, ninguém vai acreditar que eu agarrei ela à força, ninguém vai acreditar que eu bati nela, e se eu pedir desculpa ela vai aceitar. Então, assim, ela tem a obrigação de aceitar. Ela tem a obrigação de aceitar porque eu sou um cara muito legal. E isso acontece também, não, a gente fala assim da sociedade em geral, né? Mas isso acontece mais perto do que a gente pode imaginar. Isso acontece dentro dos nossos movimentos sociais. Né? A gente tem muitos rapazes que são filiados em partidos de esquerda, que são ativistas em movimentos sociais, mas que cometem violência contra as companheiras e acham que todo mundo tem a obrigação de passar a mão na cabeça deles e porque excluir. Eu conheço vários casos de meninas que se isolaram de movimentos sociais porque teve um cara que a agrediram, né? E aí ela não teve apoio porque o cara era muito bacana e todo mundo falava, ai, pelo amor de Deus, quando que esse cara ia fazer isso contigo? Deixa de ser mentirosa. Então ela preferiu se afastar daquele ambiente do que estar nele, porque ela sabia que não era amparada. Então isso acontece em todos os lugares que a gente possa estar presente. Desde dentro da nossa casa, principalmente dentro da nossa casa. Os maiores crimes cometidos contra mulheres são por homens conhecidos, por familiares e amigos e namorados. Pessoas que a gente confia. Pessoas que a gente tem confiança que acha que nunca vai fazer nada. Por militantes também, né? E assim, por desconhecidos. A gente tem um monte de casos aí que vocês viram aqui, se vocês jogarem também na internet. Milhares de mulheres que sofreram algum tipo de violência pela condição de ser mulher. Então, meninos, o meu pedido particular para vocês é que todos os dias vocês façam o exercício do desconstruir o machismo dentro de vocês, né? Fazer um esforço do respeito à vida humana, né? E se tiver uma outra pessoa, um outro amigo de vocês, estiver fazendo uma gracinha, cometendo uma situação de machismo, tenham a capacidade de reprimir essa pessoa. É muito mais fácil vocês que estão aqui nesses espaços começarem a inserir nos espaços que vocês estão e assim, né, se perpetuar do que a gente conseguir estar em todos os lugares ao mesmo tempo. E para as meninas, o meu pedido é para vocês também serem empoderadas e empoderarem outras meninas, né? Darem suporte, dar a mão para outra, porque culturalmente nos ensinam que a gente é inimiga uma da outra, né? Nós somos rivais. Ah, não, aquela dali é isso, é aquilo, é assado. Ah, não, ela fica com o cara, nossa, ela não presta. Você não sabe a história da menina. Você não sabe o que ela está passando, você não sabe o que está acontecendo, você sabe daquilo que falaram para você. A gente costuma dizer que as mulheres não são machistas, mas nós acabamos reproduzindo o machismo. E que homens não são feministas, eles podem ser pró-feminismo, né? Eles podem nos apoiar, nos ajudar, mas o feminismo, ser feminista, provém das mulheres, porque é uma luta nossa. Até porque o machismo, ele beneficia o homem. Da mesma forma que ele prejudica e diz que tu tem que ser exatamente aquilo, ele te beneficia porque eles colocam no poder, num papel de soberania social, enquanto a mulher está abaixo de ti. Então, assim, é impossível que estruturalmente tu lute contra isso, né? É impossível tu falar o tempo todo que, não, olha, realmente, a minha colega tem razão e tal, eu sou
um cara escroto, eu sou um cara machista, é muito difícil fazer esse processo, é um processo demorado e longo e pequeno, né? Ninguém acorda do dia pra noite se tornando outra pessoa. Você é a melhor pessoa do mundo. Então, gente, muito obrigada. Esse aqui é o nosso lema, tá, da marcha, que nós seguiremos em marcha até que todas sejamos livres, independente de quais sejam as nossas correntes. A sociedade que a gente quer daqui pra frente é a sociedade que a gente está construindo a partir desses momentos, da desconstrução do machismo em cada um de nós e da ponte que a gente vai construir aos poucos a partir desses momentos, né? Porque a sociedade ela ainda é machista e ela vai continuar sendo machista por um longo período de tempo. Mas cada pedacinho dessa ponte que eu puder colocar, eu vou colocar. Eu canso, como eu estava falando, eu canso da luta, às vezes, eu canso. É cansativo bater, né? Esmurrar a ponta da faca. É cansativo. Mas eu não vou parar de lutar. Eu não vou parar de lutar porque tiveram outras mulheres lá atrás que lutaram para que hoje eu possa estar aqui falando para vocês.